Boa tarde, pessoal. Hoje eu quero falar para vocês sobre o papel biomecânico, tanto da saliva quanto da língua, para a reabilitação neuroclusal e para a ortopedia funcional dos maxilares. Então, vou falar muito a parte física e a parte biomecânica desses dois elementos que compõem um papel importante tanto na reabilitação neuroclusal quanto na ortopedia funcional dos maxilares. Nós vemos aí que os três estados da matéria são o sólido, líquido e gasoso. E é importante entender que o tecido vivo, ele é um tecido bifásico, né? O que muda em relação a esses três estados são que as moléculas de um material no estado líquido, ela possui mais energia do que entre as moléculas do que no material no estado sólido a uma mesma pressão. E os tecidos vivos são bifásicos. Quando a gente estuda esqueleto seco, né, crânio, cadáver, nós estamos estudando sem líquidos, só a fase sólida, só os elementos sólidos estão ali presentes. Para ter vida é preciso ter líquido. Então nós temos que lembrar que a saliva é fundamental nos dois temas que eu vou desenvolver agora, tá bom? Aqui eu estou falando um pouco a parte, como eu disse, a parte física, biomecânica. A força de atrito, ela está presente em tudo. Tanto ela foi explicada por Pedro Planas, como, por exemplo, nos aparelhos da doutora Vilma Simões, né? Só que eu vou dar um refinamento melhor para essa explicação e eu vou explicar até por que eu estou fazendo isso. Eu acho muito importante a gente dar um passo à frente para certas dúvidas ficarem dissipadas, tá? Então, a força de atrito é μ vezes N. μ é o coeficiente de atrito, N é a decomposição da força oclusal, F, e N é igual a F, que é a força oclusal, vezes o cosseno de θ. Então, nós vemos aqui, onde nós temos aí os vetores de força que foram mostrados aí de uma forma bem simplificada. Não estou entrando com a tridimensionalidade, ainda mostrando para vocês nesse desenho que existem componentes desses vetores de força, né, nos planos do espaço, nas três direções do espaço, e aí mostrando de uma forma simplificada, por exemplo, quando o dente encosta no equiplan, né, existe aí a saliva entre o material aço e o dente, e o que acontece em relação à dissipação de energia nisso aí, né? Então, a saliva, ela é muito importante, tanto na condução do estímulo do fator elétrico, né? Ela é um grande condutor de energia, como ela também é uma redutora de atrito. Ela lubrifica, ela reduz o atrito. Então, eu vou falar da saliva do ponto de vista biomecânico, não da participação de antígenos, etc. Estou falando do ponto de vista físico, do ponto de vista biomecânico. E aí nós temos duas ilustrações mostrando a importância disso, né? A reabilitação neuroclusal, desenvolvida por Pedro Planas, filosoficamente, Pedro Planas foi um personagem maravilhoso. Eu tenho aí no YouTube coisas que eu falo a respeito de Pedro Planas e do trabalho que ele deixou para nós, de suas leis, de seus princípios. Então, se quiserem, olhem aí no YouTube, no meu canal, né, que pode ser melhor explicado esse assunto com detalhes nesses outros vídeos que eu tenho sobre esse tema, sobre as leis de Planas, etc. Então, a RNO, ela preconiza o movimento mandibular para uma mastigação equilibrada, que é a bilateral alternada, orientando o correto crescimento e desenvolvimento do sistema estomatognático. O equilíbrio da oclusão deve ser priorizado e o tratamento deve ser realizado assim que uma alteração no desenvolvimento do sistema estomatognático é diagnosticada. São preconizados desgaste em esmalte, por exemplo, desgaste de dentes decisivos, desde cedo, você já pode fazer uma atuação, desde que bem diagnosticada, né? Ou acréscimo de resina, por exemplo, através das pistas diretas planas, ou com outros recursos também
desenvolvidos pelos planos, né, que podem ser utilizados em outras idades também. Então, isso aí é uma forma simplificada também, porque eu sou uma profissional transdisciplinar. Então, pessoas que acessam a internet, mas muitos da bioengenharia, eles têm que ter esse tipo de explicação para poder fazer um contexto transdisciplinar. Então, eu peço aos senhores paciência, porque eu não estou falando com um profissional indeterminado. Quando a gente está na internet, estou falando para você, mas você pode ser um engenheiro, pode ser um dentista, pode ser um médico, pode ser um neurologista, pode ser um fonoaudiólogo, pode ser um pediatra, um odontopediatra, quer dizer, pode ser um ortodontista, pode ser um reabilitador neurocruzal, pode ser vários profissionais com várias especialidades, várias áreas de atuação. Então, vou falar de uma forma bem geral, bem simplificada, de uma forma transdisciplinar mesmo. O comportamento biomecânico da saliva, ele é um dos mais versáteis fluidos do corpo. Ele tem 99,1% de água e 0,9% de sólidos na sua composição, a saliva. Esses sólidos orgânicos são as glicoproteínas, entre elas a mucina, que confere viscosidade à saliva. Ela é lubrificante. Ureia, que é o CONH2,2, e cristais de lisozima, que tem um efeito piezoelétrico. A ureia reage com hidróxido de sódio, liberando o gás amônia, NH3, que possui um odor muito forte. É um dos motivos da saliva e de nossos aparelhos, ou mesmo de nossas restaurações, terem esse cheiro mais forte, característico da amônia, né? Esse cheiro que dá quando você usa o aparelho há mais tempo. E também as pistas, né? Ou qualquer outro material que é colocado em relação à decomposição, né? Ou a forma que esses componentes têm esse odor característico. Os sólidos inorgânicos são os ânions, cloro e H2PO4-, né? E os cátions, o Na+, e o potássio+, que é o K+. Condutores de energia, eles são eletrólitos. Então, essas cargas, elas passam através desses eletrólitos presentes na saliva. Então, a saliva conduz energia. Ela é uma ótima condutora de energia. Os estímulos da saliva, eles, tanto os gustativos como os mecânicos, quando você vai comer alguma coisa, ou quando você põe uma pista direta, ou quando você põe um aparelho, né? Eles estimulam a saliva. As glândulas são estimuladas, tanto gustativo quanto mecânico. Então, aumenta a salivação e altera a sua composição. Essa reação é imediata. Temos aí os autores, né, que vocês podem consultar na literatura. Então, eles aumentam a liberação de eletrólitos e proteínas e eles mudam também a viscoelasticidade, que são as propriedades da saliva, né? Ela tem a piezoelasticidade, a condução de energia, e a viscoelasticidade. São as propriedades da saliva. Biomecânica. A língua, ela existem estudos, e tem um grupo de estudos de fonoaudiólogos nos laboratórios da UFMG, são excelentes, eu conheço a maioria delas, trabalhei com elas, são pessoas muito, muito integradas ao trabalho de fonoaudiologia, professores da universidade, pessoas dedicadas a esses estudos, então eu tenho muito orgulho de já ter feito parte dessa equipe que faz trabalhos maravilhosos e continua em atuação na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, existe um estudo que diz que a posição inadequada da língua é uma das principais causas da ocorrência de recidiva de maloclusão oral. Não houve diferença nos valores de força de língua sobre os dentes entre os participantes que apresentavam posição habitual da língua tocando os dentes e os que não apresentavam. Isso foi um estudo, né? Um experimento. No repouso, as pressões exercidas pela língua, apesar de leves, são suficientes para mover os dentes, devido à longa duração. Na deglutição dirigida,
participantes que relataram anteriorização de língua apresentaram valores maiores de força da língua nos dentes do que aqueles com deglutição sem toque nos dentes. Então, existe uma diferenciação quando se induz o fechamento, a deglutição, e quando ele não é induzido. É a parte da consciência, né? Que interfere. Ele é induzido, essa conscientização. Então, esse estudo está aí, tem a referência, vocês podem olhar, um estudo muito bom, e essa turma, essa equipe tem vários outros estudos muito bons também, tá? E as referências estão aí. A lisozima. A lisozima é uma enzima natural capaz de gerar 6,5 vezes mais energia. O mesmo conseguido com quartzo. Então, quer dizer que ela tem a capacidade de gerar energia. Essa característica é atribuída à facilidade que a proteína tem de sofrer cristalização, ou seja, de se comportar como cristal. Então, vejam aí a fotografia das lisozimas, né? As glândulas salivares, a localização delas. E agora nós já temos em mente que quando se coloca uma pista planas ou um aparelho, automaticamente, imediatamente, as glândulas salivares reagem, aumentando o fluxo e modificando sua composição, portanto, sua viscoelasticidade. Isso é uma reação imediata, biomecânica. Por que isso é importante também para a ortopedia funcional dos maxilares, para a OFM? Eu fiz um resumo aqui de um trabalho, são vários trabalhos da literatura recentes, mas são todos inspirados, e a maioria tem essa referência aí do livro da doutora Vilma, de 2004. A doutora Vilma desenvolveu vários aparelhos para tratamento de maloclusões, e esses aparelhos são estritamente mecânicos. São aparelhos mecânicos. Eles trabalham com a excitação neural, promovem estímulos adequados em tempo, intensidade e qualidade adequada. Eu fiz algumas modificações e coloquei em amarelo, porque isso não é tema de hoje, mas eu já vou deixar aí, porque o tema de hoje vai entrar nisso aí. Então, por favor, observem que eu pus alguma coisa em amarelo, eu já modifiquei alguma coisa, mas hoje eu vou mudar o paradigma, tanto da RNO quanto da ortopedia funcional dos maxilares. Pretendo fazer isso, introduzindo os conceitos biomecânicos do papel da saliva e da língua. Aumentando um pouquinho, refinando um pouco mais isso aí, né? É de minha autoria e é a minha contribuição. Não me preocupo com o meu nome, eu me preocupo com o conhecimento que eu posso oferecer, ou mesmo um debate em relação a refinamentos disso. E eu peço aos senhores que me deem um feedback, que me mandem perguntas, se concordam, se discordam com alguma coisa, como eu vou saber se não receber um feedback para melhorar o meu trabalho? A minha intenção é que o meu trabalho seja aproveitado por maior número de pessoas possíveis, da maneira mais simplificada possível. Então, eu preciso de ajuda, porque às vezes eu estou falando, eu estou achando que está ótimo, estou percebendo tudo, mas às vezes a pessoa não entende muito bem e precisa de mais algum esclarecimento, né? Ou não concorda, ou concorda com o que eu estou falando agora. Então, nós temos que, entre o arsenal desses aparelhos, ela classificou, ela dividiu em dois tipos de aparelho. Os bioplásticos, que têm uma predominância do material acrílico, mais resistente, mais rígido, né? Mais rígido, e os bioselásticos com maior quantidade de fios de aço, que tem maior elasticidade, se comparada com a resina acrílica. Mas a resina acrílica também tem elasticidade, só que em uma proporção diferente, em um valor diferente, né? Então, veja aí, tem a referência da doutora Vilma, isso foi tirado na literatura, e aí eu falo que nós precisamos refinar para o pessoal, tanto de todas as áreas. Eu acho que isso é um comportamento físico universal, e nós temos a lei de Hooke, que muita gente não entende como que isso é importante para nós, né? Em relação ao crescimento e desenvolvimento do estomatognático, mas, e das funções e da forma, da geometria, mas é preciso entender, incorporar o que é plasticidade e o que é elasticidade nesse sentido.
Então, não adianta você nomear alguma coisa se as pessoas não incorporarem no entendimento o que significa isso verdadeiramente, falando em relação principalmente à lei de Hooke, né? Que rege, é uma lei da natureza, uma lei universal, que rege o comportamento de tecidos vivos, de estruturas, de materiais, enfim, é uma lei universal, né? Então, hoje é importante, eu vou falar um pouco pincelado de tudo, depois, por favor, vocês me ajudem a melhorar isso aí, eu vou poder ter mais tempo, não adianta pôr uma explicação muito longa, as pessoas não têm paciência de ouvir, mas na internet você pode parar e voltar quantas vezes quiser, tem essa praticidade, né? E a internet hoje é muito importante, a busca na web. E a doutora Vilma, ela classificou esses aparelhos, a forma reduzida de entendimento deles é através da sigla SN1, SN2, SN3, mas especificamente se você procurar na web, principalmente pessoas de outros países com línguas diferentes, você vai ver que SN1, com letras maiúsculas, e SN2, é uma reação química universal. Então, são formas de se nomear uma reação química universal. Então, se você procurar na web SN1 e SN2, você vai achar essas reações químicas universais. E se você colocar a palavra aparelho, aí sim você consegue achar os aparelhos da doutora Vilma. Mas a web traz duplicidade de entendimento. E por que isso é importante hoje? Porque nós precisamos divulgar para o mundo inteiro, para todos os profissionais interessados, seja medicina, medicina dentária, medicina orofacial, odontologia, qualquer nomenclatura que tenha aí no mundo, a variação, é importantíssimo divulgar, porque isso é importante para o nosso paciente, para o nosso arsenal terapêutico, para a nossa conduta clínica, para o nosso diagnóstico. Então, facilitar a divulgação e o número de profissionais que possam exercer tanto a reabilitação neurocruzal, quanto a ortopedia funcional dos maxilares, quanto outras especialidades, até de outras áreas, como fonoaudiologia, por exemplo, nós temos que facilitar esse entendimento. E a web é uma busca democrática, é uma busca que está disponível para todo mundo no mundo. Então, às vezes, essa nomenclatura dificulta o entendimento, dificulta a achar isso, e isso a gente pode ir melhorando com o tempo. A web muda a forma de estudar, né? Então, isso é uma realidade. Então, nós vemos aqui qual é o significado de DA, determinada área. A determinada área, primeiro nós vamos tentar entender fisicamente o que é determinada área. Que a busca do tratamento você passa pelo atingir aquela determinada área fundamental para que você tenha mudança de postura, a adequação, né, do sistema estomatognástico como um todo. Então, nós vemos aqui estudos que falam que as forças de mordida foram obtidas em indivíduos com oclusão normal e maloclusões, classe 1, classe 2, divisão 1ª e 2ª, e classe 3, desde a época de Engel, né? Então, nós temos a análise da força de mordida dos diferentes tipos de maloclusões dentárias, segundo Engel, um estudo moderno, tem aí o autor, que foi feito em 2014, agora reavaliando isso. Tem vários outros estudos vendo maloclusão e força de mordida, e toque incisivo, e DA, né? Digamos assim. Então, é assim que a gente vai evoluindo na ciência e na busca de estudos que estão disponíveis na web, né? É uma biblioteca virtual hoje. O conhecimento hoje tá virtual, né? Então, nós vemos aqui que eu fiz uma média muito por alto para entender o que é DA em termos de física e em termos de biomecânica. O que é DA e de onde ela veio. Porque a doutora Vilma é uma pessoa que ela intui coisas importantíssimas, mas nós devemos agora fazer uma adequação para esse século, né? Uma adequação para que a web também, que as pessoas tenham acesso à web, aos estudos que são fantásticos.
São estudos fantásticos e que ajudam demais o profissional e mais importante ainda, ajudam os pacientes que estão com esses tratamentos disponíveis aí, a serem estudados e a serem aplicados, né, de uma forma bem responsável, com conhecimento bastante aplicado nisso. Então, nós vemos ali, eu fiz um cálculo, uma coisa base geral, né, que o incisivo superior esquerdo ele tem 335,4 newtons e o superior direito tem 320,8 newtons. Tem um estudo aí, porque existe diferença entre um incisivo e outro, a força de um incisivo e outro, segundo a literatura. São vários estudos. E segundo a macroclusão, né? Então, na terceira lei de Planas, os incisivos inferiores devem resvalar os incisivos superiores de 2 a 3 milímetros. Então, o que diz? Que aqui, ó, então, o incisivo superior, ele tem que resvalar. Deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui. Aqui, ó. Bem fácil, gente. Deixa eu ver se vocês vão ver aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem que, né, resvalar na superfície, formando uma superfície de contato de 2 a 3 milímetros. Então, tem uma área de contato. Uma área de contato que ele relacionou entre 2 e 3 milímetros. Então, nós temos aí, eu falo, repito e vou falar outra vez, até entrar esse raciocínio. Então, nós vemos que a tensão é igual a força sobre área, a força é igual a tensão multiplicada pela área, e a área é a força dividido pela tensão. Você tem os 3 elementos, você pode descobrir, se você tem 2, você descobre o outro. Isso é matemática, é simples, raciocínio simples. E se você tem a área, você tem como calcular isso. Então, a determinar a área, ela é real, ela é física e ela é biomecânica. E ela é importante. Ela é importante desde do conceito dela, né, e do estabelecimento desse resvalamento, que é o atrito entre os dois dentes, né, nessa superfície, nessa área de contato. Resvalar significa atrito. E nós temos aí esse desenho mostrando essa área, né? Então, eu fiz aí uma coisa média geral, achada em dados da literatura, mostrando que essa tensão, ela pode ser em megapascal ou em quilogramas força por milímetro quadrado. Então, nós temos aí, ou Newton por milímetro quadrado, que o Newton, na realidade, é gramas força ou quilogramas força, que a ação da força gravitacional, ela interfere, né, para todos nós. Então, nós vemos aí que eu fiz um cálculo aproximado, mostrando para vocês que determinar a área é uma área física, é uma área lógica, que ela existe. Então, ela traz consequências em relação à excitação neural, e aí eu vou falar um pouquinho mais de excitação neural. Para as pessoas entenderem que isso é físico, gente, isso é energia. É uma energia que está passando ali, né? Os sensores, eles recebem energia. A informação dos sensores é energia. E uma energia se transforma em outra. Então, quando se estabeleceu a premissa que a ortopedia funcional dos maxilares não utiliza força, utiliza força natural. Então, isso traz uma premissa dúbia. Força é uma entidade física. Aí existem as forças naturais, a força magnética, a força gravitacional, mas força é energia, e uma energia se transforma em outra. Então, nós temos entidades aí que, no fundo, o que é? É uma forma de energia que é passada ali, os sensores captam essa forma de energia e transformam em outra. Não é? E isso é universal. Tudo na natureza. Uma energia não pode ser perdida, ela pode ser armazenada, ela pode ser transformada de uma forma em outra. Isso aí tem a ver também com os estímulos, com a atividade neural. Não é? Então, vamos continuar. Então, vejam aqui, o que eu fiz? Eu dividi as reações do organismo ao uso do aparelho funcional em 3 etapas. Isso de forma biomecânica.
Então, a ação mecânica é resposta ao estímulo biológico. E a reação biológica é resposta à ação mecânica. Isso universaliza a forma de entendimento e a teoria. Universaliza para todas as línguas, exatas ou não. E o uso do aparelho na boca tem 3 tipos de resposta, tá? A imediata, que é a ação-reação, que é a interação dos materiais com o meio bucal. Aí vem as leis de Newton, tem a lei de Hooke, vem uma série de leis. Planas desenvolveu as leis deles, embasado nessas leis que já existiam, as leis da natureza, a interpretação delas. Então, as leis de Planas são embasadas nas leis da natureza. E a ortopedia funcional do maxilares embasou nas leis de Planas, na reputação neurocruzal, e nos trabalhos de Binley e de outros autores. Então, é fundamental estabelecer fisicamente uma teoria que explique universalmente estas filosofias, especialidades, formas de tratamento, etc, etc. Então, esses estímulos são captados pelos receptores e levados ao sistema nervoso central, gerando respostas locais. Tudo bem até agora, né? A intermediária é a adaptação aparelho-sistema. O que é um sistema? São partes integradas que estão trabalhando junto numa determinada, em algumas determinadas funções, N funções. Então, isso é o conceito de sistema. E o que é a intermediária? Nós temos a fase de adaptação e o paciente chega e fala assim: ó, doutora, eu acostumei com o meu aparelho. Eu não consigo dormir sem ele mais. Eu não consigo ficar sem ele mais. Agora eu só falo com ele, porque antes eu tinha problema para falar com ele, agora eu só falo com ele. Eu acostumei com o meu aparelho. Acostumar é adaptação. E aí, quando você adapta, você tem o sistema, um sistema adaptado. São 2 elementos. Boca, aparelho, aparelho, boca. Eles estão trabalhando em conjunto. Porque tanto os tecidos modificaram com a presença do aparelho, quanto o aparelho modificou com o trabalho nos tecidos. Porque esse aparelho ele é formado por biomateriais que têm características moleculares próprias, têm comportamento próprio. E isso é igual ao médico. Você vai receitar, o cardiologista vai receitar um medicamento, ele vai falar a dosagem, o princípio ativo, indicação, contraindicação, efeito colateral e o tempo de uso desse medicamento. Depois vai adequar, ajustar esse medicamento a cada paciente. Nós fazemos a mesma coisa. Então, a gente tem que saber quais são essas interações, o que acontece dentro do aço inox, quando ele está na boca, ele adapta e forma essa adaptação, e como que os tecidos também estão se adaptando ao aparelho, porque os 2 estão formando um sistema agora, porque essa fase intermediária, né, já acostumou, sente falta, é isso aí, é físico, tá bom, gente? A tardia é o reposicionamento. O reposicionamento quer dizer a reorganização das estruturas com a mudança de posição e equilíbrio. Aí a fase tardia, porque para a gente chegar no equilíbrio demora. A gente pode demorar, depende do seu objetivo de tratamento, do seu planejamento. Pode demorar dias, horas, meses, são as janelas de tratamento, né? Então vai depender do caso do paciente, do que você escolheu para ser feito o seu planejamento. Então, nós vemos aqui reações do organismo ao uso do aparelho ortopédico funcional. Nós temos a resposta imediata. A resposta imediata é a saliva, principalmente. Por quê? Ela modifica, assim que você coloca alimento ou aparelho, você modifica imediatamente o fluxo salivar e os componentes da saliva, principalmente com a resina acrílica e o fio de aço, tá? Até a pista de Planas também, que é uma parte de resina acrílica ou de resina. Existe uma diferença entre a resina acrílica e a resina composta, então nós vamos falar nisso agora. Mas a resina acrílica ela é muito versátil e de baixo custo.
ela causa problemas alérgicos, pode causar problemas alérgicos, que tem uma acidez muito grande, mas ela é muito versátil e de baixo custo. E ela tem uma reação interna nela que nos interessa muito, que a doutora Vilma falou em aparelho bioplástico, bioelástico, mas ela não descreveu a estrutura interna da resina, como ela trabalha. E também o fio de aço, porque isso faz parte do tratamento. Tá bom? Quando você põe na boca, essas forças elas vão ser dissipadas na resina e no fio de aço e o fio de aço ele vai transportar essa energia, ele vai transferir essa energia, assim como a resina acrílica, entendeu? Temos esses trabalhos aí. Sem a saliva não existiria nem reabilitação neurocruzal, nem ortopedia funcional de massagens, sem nada, né, gente? Deus é perfeito. A saliva é importante, inclusive, para a gente usá-la, usar esse conhecimento durante o tratamento. Porque a gente sabe que o fluxo salivar modifica tanto na presença das pistas diretas, quanto dos aparelhos. Por causa disso, estou mostrando para vocês os elementos que modificam e por que modifica. Então, a resposta tardia, você tem que trocar o aparelho. Biner falou que era um mesmo aparelho para o tratamento completo, mas não é uma unidade. Você troca, pode pôr aquele tipo de aparelho, mas você tem que trocar. Por quê? Porque a resina e o fio de aço têm uma vida útil. Você tem que trocar o aparelho. Ah, isso é bom, isso é ótimo para os ortotécnicos, porque ele tem que trocar o aparelho, o profissional tem que trocar o aparelho, ele tem uma vida útil. Se você terminou a vida útil, ele não faz mais o papel dele, não exerce o papel biomecânico dele mais. Término de vida útil, tem que trocar, né? Então é isso que fica solto. Como eu estou dizendo, Biner, ele preconizava o aparelho, mas ele não era aquele, você podia trocar outro, fazer outra sequência, o outro aparelho, mas não era o mesmo, dependendo do tempo que o paciente estava usando. Era o mesmo tipo de aparelho, mas não aquele aparelhinho ali que já desgastou, que já entortou, que já está vasculando demais, que já teve uma série de desgastes, de reações internas nas moléculas dele, tá bom? Assim como os tecidos. Então, nós temos que pensar nisso aí. Então, tem desgaste, fadiga, fim de vida útil, estirão de aquecimento do paciente, tem o estirão dele, né? Atingimento de metas da fase do plano de tratamento e manutenção do equilíbrio. Isso tudo tem que ser levado em consideração. E a mudança de paradigma? Agora, finalizando. O que eu quero deixar de mensagem importante? A OFM tem como premissa respeitar o limite biológico de tolerância na aplicação de forças nos tecidos vivos. Tensões são distribuídas em função das forças aplicadas. Lembram-se das fórmulas que eu dei? Tensão, força, área. São 3 elementos que têm as fórmulas. Você pode, com um você vai, com 2 você descobre o outro. Então, você já passa para matemática, o raciocínio, né? Da quantificação. Isso é uma outra história. Mas existe o entendimento físico. Essa é a mudança do paradigma, tá? E isso vai universalizar e propiciar, espero eu, né? Maior pessoas aderindo a essa filosofia, essa técnica, essa especialização, ou sei lá o quê, que tudo é um arsenal que está disponível para o profissional. E quanto mais cedo tem crianças pequenas que você faz o diagnóstico, tem um arsenal que você pode utilizar dependendo da janela de tratamento que está aberta para você. E eu tenho aí também no YouTube o que é janela de tratamento e as fases dela. Então, nós vemos aqui que existem tensões, forças e o atrito nos desgastes do esmalte e utilização de biomateriais como a resina acrílica e a aço inox em sua patologia. As pistas realizadas por presos planos e outros meios diversos são largamente empregadas ao longo dos anos pela capacidade de resina clínica na distribuição dessas tensões em sua estrutura interna. Então, essa tensão que passa ali, que é distribuída na resina acrílica, quando ela recebe uma força, ela tem um alongamento, a força ela é distribuída na direção do alongamento desses meros, tá? E isso é fundamental
para que os tecidos se modifiquem. Internamente, esse alongamento das cadeias de meros, eles vão nessa direção, essa força ela é dissipada. Se você tem meros em cadeias alongadas, essa força ela pode ser dissipada. Se tem ligações covalentes em outros tipos de materiais, ela trava, porque aquilo vai e trava. Estou explicando de uma forma bem simples, hein, gente? Então, esse alongamento dessas cadeias superpostas, elas têm essa liberdade de alongar-se na direção da força aplicada. Isso é fundamental, gente. Como é que você ia pôr e tirar o aparelho? Como é que você ia desgastar o aparelho? Eu vejo pessoas, tem que desgastar aqui. Gente, entenda o que está ali dentro, as moléculas como elas estão trabalhando. Isso é física, isso é biomecânica. Então, entendam isso. Esse é o medicamento que você está aplicando e você não sabe o princípio ativo dele. Tem que saber. Tem que saber para explicar. E aí universaliza e esse conhecimento pode vira um verdadeiro dominó, ele vai para todos os lados. Porque aí não tem dúvida. Vocês estão entendendo? Qual que é o meu objetivo? É esse. E eu faço isso com o coração, porque eu adoro tanto a reabilitação neurocruzal, adoro os trabalhos de Pedro Planas, da doutora Vilma, do professor Biller, que foi meu professor, e de tantos outros que trabalharam aí, né, e descobriram, alguns começam com novos aparelhos, com princípios diferenciados um pouquinho mecanicamente, e eu falo, gente, é importante, é importante, é a ideia, porque nós, seres humanos, somos temporários, o que a gente vai passar, a gente vai embora, mas a nossa ideia tem que ficar. E tem que dar sementes de melhorar e crescer, de desenvolver. Então, essas ideias podem, devem e necessitam ser desenvolvidas. Como eu estou falando no problema da web. Se não desenvolver isso agora, como é que vão fazer? Não vai ter muita gente fazendo essa especialidade, porque não vai interessar, porque o princípio universal ficou tão confuso. E não é tão bonito, Não tem como esconder essa beleza da natureza, de como age isso, né? Então, as pistas idealizadas por Pedro Planas e outros meios diversos são largamente empregados ao longo dos anos pela capacidade de resina acrílica nessa distribuição de tensões na sua estrutura interna, nos alongamentos das cadeias de meros e no baixo custo. Por isso que ela é utilizada até hoje. Existem outros materiais, mas eles não fazem isso. Por exemplo, os alinhadores, não vou falar de alinhadores agora que vai criar polêmica, mas os alinhadores, eles não têm esse princípio, que é outro material, ele trabalha de outra forma, com inclinações, etc. Né? Então, não é. Então, a resina clean, ela ainda está sendo usada por isso, que é uma característica muito importante dela e que tem que ser conhecida e divulgada. Por quê? Pode surgir outro material com as mesmas características? Pode. Há desenvolvimento da indústria todo dia. Ainda mais com as pesquisas que tem aí. Também o aço inox conduz energia na conformação espacial hexagonal. A energia potencial elástica produzida através das dobras na confecção dos aparelhos segue a lei de Hooke. E a mudança de paradigma? A energia acumulada pelo trabalho físico do sistema aparelho-boca, associada às características condutoras e viscoelásticas da saliva, sem a saliva, biomecanicamente falando, esses aparelhos, mesmo as pistas de Planas, não funcionariam dessa forma, não conseguiriam o objetivo. Por quê? Por causa dessa característica biomecânica interna desses materiais e dessa interação física entre biomaterial e tecido vivo. Esmalte, dentina, mucosa, periodonto, né? E por que eu esqueci de falar, vou falar agora. Por que a DA é importante? Porque no toca ali, o contato ali, a passagem de energia vai, o sensor, ele capta aquele estímulo, ele vai direto. Então, você, através desse toque, dessa superfície, desse atrito, desse contato, a energia passa e ela vai chegar a informação ao sistema nervoso central, porque uma energia se transforma em outra.
E assim as pistas de planas também com sua inclinação, que tem que levar em consideração a inclinação por atrito. E a saliva, porque sem a saliva isso seria impossível ser feito. O paciente ia morrer de dor, tem que ter a saliva, porque senão você vai atingir sem a saliva, você vai atingir outros sensores. Aí vem a parte da transformação de energia, não vou entrar nisso, entenderam? Então é por isso que a ideia é importantíssima. E o professor Pedro Planas, Vilma e o professor Bindler e outros tantos já falavam isso. Aí tem mostrando que a saliva, ela aumenta seu fluxo e prontamente, imediatamente, as glândulas salivares respondem a isso, aumentando o fluxo e aumentando o número de eletrólitos. Então, ela modifica a viscoelasticidade da saliva, não é só o fluxo, não. E quando ocorre um aumento do fluxo salivar durante a mastigação e na presença das pistas e aparelhos, as glândulas salivares imediatamente aumentam seu volume e sua composição aumenta. Imediatamente, o volume e a composição aumentam. Tá bom? Modifica. A saliva tem papel crucial na condução de estímulos, tanto na RNO quanto na ortopedia funcional dos maxilares. Por hoje é só. Eu vou entrar um pouco mais em detalhes de aparelhos, de grampos de aparelho, mecanicamente, biomecanicamente. Vou entrar mais. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre fio de aço, olhem lá, energia potencial elástica, que eu tenho no YouTube explicando o que é isso nos aparelhos, energia potencial elástica. Porque os hexagons, a estrutura hexagonal é importantíssima para a condução de energia e para as modificações teciduais. Um beijo, é só. Espero que vocês tenham gostado, hein? Vamos mudar esse paradigma aí. Cuidado, a UEP tá aí pra gente utilizar, ok? Tchau, gente. Mais uma vez, obrigada.